Então, assim, eu estava falando aqui, né, que as crianças, elas não são ansiosas. Só que, ao longo do tempo, elas estão aprendendo a ficar ansiosas com nós, com a gente adulto, né? Então, por natureza, elas ficam na expectativa das coisas boas, ansiando coisas boas. Mas, pelo ambiente, né, nosso ambiente aqui de casa, no lar ou na vida delas, elas vão aprendendo a ficar ansiosos conosco, adulto. Então, é comum hoje a gente ver crianças pequenas, de 7, 8 anos, jovens, adolescentes apresentando ansiedade fora do controle. E alguns já estão com um transtorno já instalado. Então, isso vem, vocês vão entender aqui, né, de onde é que vem, porque é que as crianças estão ficando cada vez mais ansiosas, né, amor? Aí se forma aí com 7 anos. Quando temos uma criança por perto, que um adulto está fazendo algo e a criança está por perto, ela está absorvendo tudo. Absorvendo tudo. Já que a gente costuma dizer, né, amor? Quer falar um pouco sobre isso? São esponjas, gente. São as esponjinhas, né? Você pode não estar falando com ela, pode não estar direcionando o assunto a ela, pode até estar sussurrando, sabe? Igual a gente tenta sussurrar. Mas, cara, a criança está absorvendo, pode ter certeza. E vai absorver tudo que for bom e tudo que for ruim. E não é só palavras, elas vão absorver principalmente emoções e sentimentos, né? A criança, ela não entende o contexto ali, o que está acontecendo. Se tem uma briga, se tem uma discussão, ela não entende, ela não vai tomar parte da porque meu pai falou isso, meu pai está certo. Ela não tem esse raciocínio. O que ela tem é o poder de esponja. Então, é o superpoder dela. Esse poder de esponja vai absorver o que está acontecendo ali. O que ela absorve? As reações, os sentimentos, as emoções que os adultos estão tendo. Aí você para pensar, uma criança pequena, vamos lá, supor, vamos botar bem pequenininha aqui, 2, 3 anos. Ela vai absorver aquela sobrecarga de emoção e sentimento que os adultos estão demonstrando ali. Vai absorver para ela. Só que ela não sabe o que fazer com aquilo. Mas ela vai absorver, vai estar ali com ela. Então, aquilo ali vai gerando um desgaste no organismo dela, no corpinho dela, que não está pronto para receber aquela sobrecarga de emoção e sentimento. Isso é só um exemplo, mas agora você imagina isso constantemente sendo repetido dentro de casa, né? Que no caso é o ecossistema, o ambiente daquela criança. Então, cada emoção, cada sentimento, cada coisa que os adultos expressam dentro de casa, a criança está ali absorvendo. Está absorvendo aquilo ali e ela não vai saber o que fazer com aquilo. Então, o comportamento dela vai mudar de acordo com o que ela está absorvendo dentro de casa. Então, a gente consegue perceber, então, que há uma formação da consciência. A gente sempre fala isso para quem segue a gente, né? Sobre a questão da nossa mente. Nossa mente, isso nós adultos, né, temos a nossa mente que foi formada lá nessa idade. Quando a gente fez ali essa faixa etária de 6 a 7 anos, foi formado o consciente. É como se tudo que tivesse que entrar ali, o momento era aquele. Não é que depois não dá para mudar, mas o momento ideal é esse, até 7 anos. Por isso que crianças aprendem mais de 5 idiomas. Crianças aprendem, não sei se vocês sabem, até 5 idiomas de maneira naturalmente, se ela estiver exposta a esse ambiente. Então, se uma criança ela tem contato ali com 5 idiomas diferentes, ela vai falar 5 idiomas. Sem escola, sem nada, só pelo contato. Por que isso acontece? Exatamente por causa dessa parte do cérebro que está numa forma que a criança, nesse momento, ela só consegue absorver informações. E aí ela absorve informações, a gente fala muito de informações, a gente está falando aqui agora sobre comportamento. Por isso que tem o ditado aí, né? Filho de peixe, peixinho é. Então, às vezes, a gente tem um filho aqui, né? O Arthur, que está hoje com 13 anos, e alguns já falam, o Arthur é sua cara, o Arthur é igual a você, parece o pai, né? Uhum. Às vezes também fala que aparece com a mãe e tal, por causa do comportamento. Aqui em casa, então, eu vejo muita coisa da Jaqueline no Arthur. Mas como? Será que, porventura, um pai chega pro filho, filho, você faz assim igual eu, você anda, ginga desse jeito, vai gingando o corpo assim, faz desse jeito, ou senta desse jeito, cruza a perna, não cruza a perna. A gente não fala isso para os nossos filhos. Acho que a maioria dos pais não fazem isso. Só que já viu como que os filhos fazem isso? Eles repetem. Eles repetem o comportamento. Ali ele ia falando, ó, o ATR esse aí. Meu chuchuzinho, tá, gente? Esse ATR é meu chuchuzinho. Então o que acontece? A criança ela vai aprendendo isso, esse comportamento. Por meio desse comportamento, a gente consegue identificar se o pai ou a mãe. Só que a gente está falando aqui agora de um comportamento. E as coisas que nem ele sabe que está aprendendo. Como é que eu lido com o dinheiro? Como é que eu lido com minha esposa? Com a mãe dele? Se eu sou amoroso, se eu sou um pai ou não sou um pai amoroso?
Que tipo de comportamento eu demonstro aqui em casa? Que tipo de comportamento a mãe demonstra comigo, com ele, com os clientes dela? Como é que ela fala com as pessoas de um modo geral? Tudo isso vai gerando na criança. Isso no Arthur hoje está com 13 anos, mas isso foi formado lá até os 7 anos. Como é que nós lidávamos com diversas situações. Então, quando o jovem com 13 anos, por exemplo, ou mais, tem um comportamento diferente, é preciso fazer um trabalho de reconstrução, que é o que a Jaqueline faz na terapia e tal, junto com os pais e tudo mais, para identificar algumas formas que, sem perceber, sem querer, os pais passaram para os filhos. Quando eu digo assim, sem querer, sem perceber, é porque a maioria dos clientes que passam pela Jaqueline, né, costuma dizer, eu faço depois ali a pesquisa, no final, com quem quer gravar o vídeo, eu faço a pesquisa para saber como é que foi o tratamento e tal, para indicar a outros. E alguns dizem, olha, eu nem sabia que eu tinha ansiedade. Notem, os pais nem sabem que tem ansiedade, mas tem. O comportamento deles tem ansiedade, não está conseguindo lidar direito. Se os pais não percebem, será que o filho percebe que tem? Então, automaticamente, os pais têm um comportamento diferenciado no lar, no ambiente que está, ou um comportamento com pessoas, ou um comportamento fora, e a criança vai só absorvendo não só o jeito que o pai faz, mas o que o pai sente. O que o pai sente, o que o pai reage, o que a mãe, né? Estou falando aqui do pai, porque é o meu caso, né? Mas na família, o que os pais, a forma como os pais reagem face a problemas, face a dificuldades, vai passando esse tipo de comportamento, sentimento e emoção para os filhos. Vai passando. E não é a gente está falando aqui como se fosse uma coisa de uma noite, uma vez, não. Ao longo da vida dos filhos. E isso começa desde a barriga, né, amor? Sim, desde muito cedo. Lá na barriga da mãe, a criança ela já está ouvindo tudo, absorvendo tudo que ela pode. Ela já começa a aprender, porque ela precisa saber como é que ela vai lidar aqui fora. Então, ela já começa um aprendizado ali dentro. Ela vai ouvindo as vozes, vai vendo como é que é o comportamento do ambiente. Então, ela está se preparando para sair aqui, para quando ela sair, saber o que vai encontrar aqui, né? E muitas vezes esse lar não é propício para a criança, né? No sentido de que vai encontrar coisas ali que são difíceis dele lidar, né? Já é uma novidade, já é uma mudança, uma coisa muito nova para esse bebezinho que vai nascer. E ele vai ter que administrar tudo aquilo que os adultos estão ali fazendo naquele mundo, né? E nem sempre é fácil. Mas entendam, a partir da gestação, a criança já está absorvendo um mundo de coisas. Essa história de que criança é um livro em branco, que como se pensava antigamente, é ficção. A criança ela já vem com várias informações registradas nela. E aquelas que são mães, que já passaram por isso, sabem, né, que quando ia ao médico, o médico recomendava, olha, não come isso aqui não pode comer, isso aqui vai para o bebê, faz mal para o bebê. Então tem uma série de restrições sobre o que você vai consumir, que você pode consumir, porque vai afetar o bebê que está lá em desenvolvimento. Mas é interessante que ninguém fala para as mães, né? Pelo menos não falaram para mim, eu sei que não falam, que não é só o que a gente come que afeta o bebê. É como a gente se sente. As minhas emoções, os meus sentimentos, tudo o que eu sinto vai para o bebê. Então, se eu sou uma mãe extremamente ansiosa, se eu estou passando por problemas emocionais, isso tudo vai para o bebê também. Aí você imagina aquela criaturazinha pequenininha, ela vai receber uma sobrecarga de emoção e sentimento que ela não sabe nem de onde veio, que ela não dá conta do que fazer com aquilo, né? Então, isso já começa lá do útero. Então, as crianças hoje estão nascendo cada vez mais cedo e desenvolvendo ansiedade, porque já começou no útero, né? Quem de nós aqui não fica ansioso com os problemas, com a vida? É tanta coisa, correria disso, daquilo. Então, as mães estão assim, né? Durante a gestação dos filhos já estão nesse clima de ansiedade extrema e tudo isso vai para o bebê. Então, essa criança que nasce com essa sobrecarga de sentimento que veio da mãe, ela vai ter dificuldade de lidar com o emocional dela ao longo da vida, quando for crescendo. E enquanto for exposta no ambiente dela, mais ansiedade, mais sobrecarga de sentimento que ela não dá conta de administrar, ela vai ficando cada vez mais ansiosa e futuramente vai ser um daqueles adultos que vai precisar curar ali tudo aquilo ali na terapia depois. Tem todo um motivo. A gente falou aqui sobre esse impacto aí da ansiedade dos pais sobre os filhos, seja na gestação
Ou seja, até mesmo depois que os filhos já estão ali, depois de 7, 8, 9, 10, 11 anos. É mais difícil ser impactado o filho. Nessa fase, o filho já tem a sua própria personalidade. Aí sai de baixo. Porque um filho adolescente com a sua própria personalidade, com distúrbios aí de personalidade por conta da ansiedade, a coisa fica um pouco mais complicada. Não, um pouco não, né? Fica bastante complicada, né, Kelly? Então, para lidar com isso daí, só precisa só mesmo com ajuda terapêutica, só mesmo com acompanhamento, etc. No entanto, é interessante lembrar que é lá na infância. Tudo está começando na infância. Porque, pensa, se alguém nascesse e não aprendesse a fazer nada, não aprendesse a gerir suas emoções, não aprendesse a lidar diante de problemas e dificuldades, não aprendesse a ter um bom comportamento, e essa pessoa viesse a estar depois com 20, 30 anos, ou mesmo com 15 anos, na adolescência ainda, vai na padaria, essa pessoa ela não conseguiria fazer muita coisa. Ou mesmo, voltando, se alguém nascesse sem todo esse comportamento, né? Se a criança crescesse sem essa ajuda emocional, vamos deixar mais claro aqui, essa criança ela teria certamente dificuldades. Se uma criança nascesse e fosse criada absolutamente sozinha, ela nem falaria. Ela nem falaria, não conseguiria se expressar. Então note que o que a gente está falando aqui, que a ansiedade dos pais atrapalha os filhos, mas não era para ser assim. É algo bom que os filhos aprendam dos pais pelo comportamento de como os pais conseguem gerir suas emoções. Porque a partir do comportamento dos pais face a problemas é que a criança aprende. Uma vez que a criança aprende, ela agora consegue então falar, sorrir. Ela consegue copiar gestos. Já viu quando você faz um sorriso para a criança? Ela retribui. Se você faz um som, ela retribui. Quando ela está perto de aprender a falar na fase, ela consegue começar a pronunciar palavras. Aqui em casa foi assim, com o Arthur, quando bebezinho. Ele está aqui na live, ele não vai gostar muito disso, mas a gente falava mamãe, papai, e a criança fica tentando fazer. O que ela está fazendo na verdade? A mente dela, aí até os 7 anos, está aberta para esse aprendizado que vem por parte dos pais. Então, ele tem emoções, ele tem sentimentos e vai aprendendo dos pais. Então, é algo bom. É bom notarmos isso. Que a gente está mostrando de quando acontece aí problema, quando os pais... O que acontece com os pais? Os pais não conseguem gerir bem o cotidiano, as emoções, e aí sem querer, sem se aperceber, sem nem saber, muitas das vezes, que eles, os pais, estão passando por momentos de ansiedade, eles compartilham esse sentimento com os filhos. Então é disso que a gente está falando, né, amor? E uma coisa que acontece que prejudica muito é que assim, nós adultos já temos dificuldade de gerenciar nossas emoções. Nós não sabemos fazer isso. Tentamos aos trancos e barrancos lidar com elas. Mas aí, o que a gente faz? A gente espera que uma criança de 5 anos, de 6 anos, de 8 anos, de 10 anos, espera que essas crianças gerenciem suas emoções. Então a gente acaba cobrando demais delas. Mas se a gente parar para pensar, nem a gente consegue. A gente se irrita, a gente fica com raiva, só que a diferença é que eu sou adulto, então eu tenho, na minha cabeça, né, eu tenho direito de fazer isso, eu tenho direito de ter um ataque de raiva, eu tenho direito de falar coisas, eu tenho direito de ficar aborrecida e chateada. Eu acho que eu tenho esse direito. Mas quando chega a criança, não tem direito de demonstrar insatisfação, não tem direito de demonstrar que não está gostando, criança às vezes faz aquelas malcriações, aquelas birras. Eu sei que é chato, tá, gente? Já tive filho. Já teve, não? Mas Tem. entenda. Tô falando assim que... Já teve bebê, né? Entendeu? Novinho. Já passei por essa fase. Então, o que acontece? Eu sei que é chato essa fase de birra, de malcriação, mas, cara, a criança ela tá expressando alguma coisa que ela tá sentindo, só que ela não sabe dizer com palavras, ela não sabe verbalizar. Mãe, eu estou me sentindo desse jeito aqui, ó, por isso que eu estou irritada. Ela não sabe. Ela não sabe o que está acontecendo ali dentro dela, então ela vai se expressar do jeito que sabe, é daquele jeito ali. Às vezes é berrando, às vezes é se jogando no chão. Claro que não é um comportamento bonito, ninguém quer que os filhos fiquem assim. Mas ao invés de brigar, ao invés de ter aquela confusão, de reprimir a criança dela sentir o que ela está sentindo, é o trabalho nosso, dos pais, ajudá-la a gerenciar aquilo ali. Só que aí entra o problema que eu falei, né? A gente não sabe gerenciar nossas próprias emoções e sentimentos. Como é que a gente vai ensinar? A gente só repete o padrão que a gente aprendeu. Né? Tudo isso que o Romulo está falando aqui. A criança está absorvendo do ambiente dela, aprendendo dos pais. Aí o que vai fazer? Quando ela se tornar adulta, ela vai repetir tudo aquilo que ela absorveu ao longo da vida. Aí vai se tornar pai e mãe
que não aprendeu a gerenciar suas emoções e que vai esperar que os filhos... Então, ó, olha o ciclo aí que vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Então, a ideia é, gente, entendam, crianças, eles têm todos os sentimentos que nós temos. A diferença é que eles não sabem o que fazer com eles. Eles dependem de nós para a gente mostrar o caminho, como é que se lida, como é que a maneira adequada de expressar aqueles sentimentos, sem magoar outros, sem machucar outros. Isso depende da gente. E nisso, vamos combinar, a gente está fazendo um trabalho terrível, né? A humanidade está aí para provar isso. O caos que está tudo isso aí, né? Tá mostrando que a gente não está fazendo um bom trabalho, não, na hora de gerenciar nossas emoções e ensinar os nossos filhos a fazer isso. Certo? Alguma coisa mais, amor? Exato, é. A gente pode passar para o próximo ponto, né? Que a gente até já entrou um pouco, que está aí ligado à questão de por que as crianças fazem isso, né? Por que as crianças reagem assim? Então, no caso, como a ansiedade, explicar, né? Porque a ansiedade, ela cria uma barreira entre você e os seus filhos. A minha ansiedade criava uma barreira entre mim e meu filho. E é assim sucessivamente. Por que isso acontece? As crianças, né, como eu falei no início, por natureza, elas não são ansiosas. Elas anseiam coisas boas, mas essa ansiedade fora do controle e se tornando doença que a gente tem, as crianças não têm isso. Por quê? As crianças vivem no presente. Elas vivem agora, neste momento. A vida delas se passa aqui, no hoje. É por isso que criança esquece fácil, né? Já viu? Criança às vezes está brincando com o primo, aí os dois lá brigam, se socam um pouquinho, morde, belisca, mas acabou. Daqui a pouco eles estão brincando de novo. No outro dia estão lá, tá um chorando que quer ver o outro, quer brincar. Crianças não ficam com raiva da gente, né? Às vezes a gente faz algumas coisas, disciplina, corrige, eles ficam chateados, ficam tristes, mas eles esquecem daquilo. Por quê? Crianças só vivem o hoje. E qual é a barreira que cria? Nós adultos não vivemos o hoje. Nós adultos não estamos aqui no presente. Nós, pela ansiedade, a gente está vivendo lá no futuro, preocupado com as coisas ruins que vão acontecer, preocupado com as contas, preocupado com os problemas, com a situação do mundo que está piorando. Então, a gente está vivendo lá, no futuro. Ou, em alguns casos, né, quando o problema emocional já está mais acentuado, mais grave, a pessoa está vivendo lá no passado. De qualquer forma, quem é que está cuidando dessa criança aqui no presente? Se a criança só fica aqui no presente, ela passa a maior parte do tempo aqui, e nós, e os adultos, e o pai ou a mãe está lá no futuro preocupado com o que vai acontecer. Quem é que está cuidando dessa criança? Quem é que está aqui para ela? E eu sei, gente, que você está aí cuidando dela fisicamente, né? A criança não está sozinha, abandonada fisicamente. Porque você dá conta de fazer o que tem que fazer, botar comida dar comida para a criança, dar banho, botar para dormir, a rotina diária você dá conta de fazer. Mas emocionalmente, quem é que está ali emocionalmente com aquela criança? Quem é que está dando atenção, olho no olho para aquela criança? Se você não está aqui, se você está lá no futuro, quem é que está? Não está, né? Os pais não estão do presente, sabe o que acontece? A criança se torna insegura. A criança começa a ter medo. Ela fica sem rumo, sem chão, porque ela está se sentindo sozinha. O pai está ali, a mãe está ali, mas ninguém está olhando para ela, ninguém está prestando atenção às emoções. A criança sabe, a criança percebe tudo, como a gente já comentou aqui. Então a criança está percebendo que o pai e a mãe estão ali só de corpo presente. É só o físico. Mas o mental, o emocional não está. Está lá nas contas, está lá no futuro, está lá não sei na onde. Então essa criança ela vai crescendo com um vazio dentro dela, com uma sensação de que está sozinha, com uma sensação de medo, né? Então, ó, desde pequeno, gente, isso vai se repetindo, se repetindo, se repetindo. Essa ansiedade que você tem, ela está criando uma barreira entre você e seu filho. Ele está ficando muito tempo sozinho, ele vai ficar com medo, inseguro, porque você não está aqui para dar atenção a ele. Exato, e é interessante esse comportamento, porque talvez a gente se defenda, né? Fala, não, mas eu quando estou com meu filho eu dou o meu melhor. Sim, nós acreditamos nisso, que você dá o seu melhor e incentivamos continuar. O que acontece muitas das vezes é que a criança tem a capacidade de perceber que o Criador deu a elas esse instinto, né? De perceber se o pai, aquele toque que o pai dá, que a mãe dá, um abraço, se aquele abraço
a pessoa está ali presente. A criança tem essa percepção por meio do comportamento dos pais, como a Jaqueline falou, né? Porque você já percebeu quando você está nervoso ou nervosa, como que seu corpo muda? Nossos músculos têm a tendência de ficar, por exemplo, mais enrijecidos. A gente tem a tendência de nosso sorriso não sair tão natural. Às vezes pisca mais forte os olhos, como está um pouco muito ansioso. Então, o nosso corpo ele dá sinais, milhares de sinais, do que realmente está se passando na nossa mente. E olha que interessante, a criança percebe. Uma vez que a criança percebe, ela vai criando ali, padrões na sua própria mente. E exatamente nesse período entre a barriga da mãe, né, até a infância, e até os 7 anos, está sendo formado, parei para olhar o comentário aí, me distraí. Está sendo formada ali a personalidade da criança. E se essa personalidade está sendo formada ali, ela está aprendendo pelo comportamento ali dos pais, como que ela deve reagir. Lá no futuro, ela nem sabe. Nós, hoje, adultos, muitas das vezes reagimos àquela formação que nós tivemos lá na infância. Por isso tem muito a ver com a educação, a criação, né? A gente não sabe disso. Sobre como é a família que nós tivemos. Mas por quê? Só para você ter uma ideia, se qualquer um aqui presente tivesse nascido nos Estados Unidos, mesmo sendo filho de pais brasileiros, só por nascer lá aprenderia outro idioma. Existem casos de crianças que, por estarem assistindo o YouTube em outro idioma, elas aprenderam o idioma todo, sozinhos. O que mostra que essa fase é de absoluto aprendizado. E aprendizado, a gente fala muito sobre essa questão de educação, sobre idioma, sobre uma profissão. Às vezes a pessoa começa a ter gosto por determinada profissão. Só que a gente está tratando hoje aqui da parte da mente, comportamental, mental, emocional, que também é formada. Não é educação da escola, não, tá, gente? Não é educação de aprender coisas básicas, não. É educação de como viver mesmo. É a gente que ensina nossos filhos como viver. Então, talvez a gente esteja ensinando nossos filhos a viver com ansiedade. Talvez não, né? A gente está. Se você travou, fui eu. Ah, foi você que travou aí, né? Eu fui mexer aqui no comentário, desliguei o troço todo. Tá, viu? Ficou me zoando que eu tenho dificuldade com o sistema técnico aí, ó. Aí, Arthur, tua mãe tá se enrolando lá em cima também, ó. Então, olha só. Deixa eu falar, amor. Tu quer falar algum ponto ainda antes do próximo? Sim, deixa eu ver. Não, vai, pode falar, depois eu falo. Isso, o que eu estava falando é o seguinte, aqui o próximo ponto a gente vai falar um pouco sobre os benefícios da criança ter isso, por quê? Vai entrar naquele ponto do piloto automático, onde há uma duplicidade, né, do piloto automático. O bem, a parte boa e a parte ruim. Então, nessa parte está sendo formada aí a personalidade. Quer falar disso? O que é que eu falo? Pode falar. Então, perfeito. Então, a gente consegue perceber, então, nessa questão da criação da criança, que o motivo pelo qual a criança aprende, como eu falei aqui sobre idioma e tudo muito mais, está muito ligado à formação da economia de energia do nosso cérebro. Olha que louco. O nosso cérebro, ele tende a economizar energia para o dia a dia. A gente viu isso na semana educando a gente para lidar bem com a ansiedade. Quem acompanhou viu. A gente vai falar um pouco de outro ponto aqui, que está muito ligado a como que a criança ela vai absorvendo as informações dos pais e vai ali, então, formulando o seu próprio emocional. Vai montando ali como que ela deve lidar com os problemas. E olha que interessante, o objetivo desse aprendizado ali da criança até os 7 anos é que ela deva automatizar suas emoções. Por quê? Porque o nosso cérebro precisa economizar energias. Uma vez que ele quer economizar energias, o que ele faz? Ele aprende isso daqui, eu já sei. Na próxima vez, a gente nem pensa. A gente falou na semana Lidando Bem com a Ansiedade que 95% das nossas ações estão no piloto automático. Nós, hoje, adultos, você que está vendo essa live, a da Jaqueline, o Arthur, meu filho, todos nós. 95% das coisas que fazemos está no piloto automático. Ou seja, o gesto que eu estou fazendo aqui, a grande maioria deles eu não estou nem percebendo que estou fazendo, é meu, é normal. E quem está fazendo isso? Quem está nesse comando? Quem está no comando do meu coração batendo agora? Quem está no comando do meu pulmão que está absorvendo oxigênio? Tudo isso a gente falou na semana Lidando Bem com a Ansiedade. Na verdade, quem está nesse comando é a nossa mente subconsciente. A parte do nosso cérebro em que nós automatizamos tudo. E quando que nós aprendemos a fazer isso? A gente viu que desde a barriga da mãe, a criança vai aprendendo a fazer isso, mas durante a pequena infância ali, até os 7 anos, a criança continua aprendendo coisas. E a gente está falando aqui hoje sobre emoções. Então,
Quando a criança ela fica no piloto automático no que diz respeito às suas emoções, ela vai aprendendo dos pais como deve reagir. Esse é o ponto. Aprendeu dos pais e repete como deve reagir face a problemas da vida. Pode Isso falar. mesmo. Ó, tem um comentário aqui que eu não vou mexer aqui no meu celular, não. Se eu mexer, eu vou desligar de novo. Mas, assim, tá comentando, né, que isso acaba virando um círculo vicioso. A gente aprendeu errado, vai ensinar errado, né? Por isso que eu falei, a gente está vivendo gerações e gerações de pessoas que não aprenderam a gerenciar emoções e sentimentos, não aprenderam a lidar com a ansiedade e vai repassando isso para frente. Então, ó, você que está aqui nessa live, pessoa que faz mentoria comigo, que passa por a terapia, está quebrando esse ciclo, sabe? Está quebrando o ciclo de jovens e crianças que vão crescer repetindo padrões, repetindo o mesmo comportamento que aprenderam dos pais, né? Que na verdade eles não sabiam como lidar. E futuramente essas crianças eles vão aprender, né, a lidar melhor com o seu emocional e com a sua ansiedade. Então é bem legal isso. A gente está quebrando aqui, gente, ciclos e ciclos e ciclos de famílias, geração em geração em geração, que está passando, né? Perpetuando esse legado ruim, porque é ruim esse legado, né? A gente vê as consequências. Cada vez mais crianças mais ansiosas mais cedo. E eu repito, criança não era para ter ansiedade. Não é natural dela. É normal elas viverem aqui, agora, esse momento. Tudo para elas é uma festa, tudo para elas é hoje, é hoje, é hoje. Esse deveria ser o comportamento natural das crianças e para a gente adulto também, né? Quando a gente cresce, a gente também deveria aprender muito, né? Isso eu ensino aqui na mentoria com o pessoal, eu falo sobre isso. Nossos filhos estão aqui no presente, então é aqui que a gente tem que ficar para olhar para as necessidades dele, né? Para a gente ajudá-los a lidar com aquilo ali. Mas assim, a gente só consegue ajudá-los a lidar gerenciar suas emoções se a gente souber, como a gente falou aqui. Então, primeiro a gente precisa saber como é que lida com isso, como eu lido com as minhas emoções e sentimentos, para que eu possa ensinar isso para o meu filho, né? Tanto ele vai aprender por observar, mas também ele vai aprender por eu direcionar, por eu orientá-lo, literalmente assim. Então, assim, muitos dos atendimentos que eu faço são de pais que têm filhos que estão passando por dificuldades, que a ansiedade está afetando eles mesmo sendo bem pequenos. Então, assim, uma coisa que eu sempre não abro mão. Eu não trato criança individualmente, não trato criança sozinha, porque não faz efeito, gente, não faz. Tem que ser os pais. Os pais têm que estar na equação, porque eles são a chave de tudo, né? Criança não tem poder algum para mudar alguma coisa nela. Não tem. Então eu preciso que tenha um adulto, que venha o pai, a mãe, porque é neles que eu trabalho. Trabalhando no pai e na mãe, olha que legal. A gente vai ter resultado aqui, ó, na criança, porque ela está espelhando os pais, ela está copiando, está aprendendo, está absorvendo deles. Isso que é legal. Vai ficar mais fácil, né? Vai pegar ali o comportamento da origem, vai conseguir entender. A partir desse entendimento, agora sim chega no filho, dá dicas, orienta, olha, isso é assim, é daquele jeito. Mas com base em todo o que a gente chama de ecologia. A ecologia, na verdade, é o ecossistema, melhor dizendo, né? O ecossistema, que é o ambiente onde vivemos. E muitas das vezes algumas vezes não é possível mudar o ambiente. Aí entra um ponto interessante que a Jaqueline costuma fazer, né? Se não dá para mudar o ambiente... Mudar a percepção da pessoa, né? Isso é bem legal. Isso. A maneira como a gente vê as coisas. Isso tudo é ensinado, tá? A gente pode ensinar nossos filhos a fazer isso. Isso é bem legal. E Exato. Alguém aqui disse está acontecendo, tô provando disso, acreditem. Ah, bem legal. Legal, é um cliente, né? Que tá aprendendo, né? Aprendeu a gerenciar as emoções e automaticamente está replicando no filho, né? E assim, gente, é automático. É automático. Algumas vezes só eu atendo as crianças, mas só nem sempre. Às vezes com os pais, fazendo o trabalho ali com os pais, o resultado vai ali na criança, né? Então é bem legal a gente ver que essa mudança é possível, né? Principalmente para quem tá passando aí e não sabe o que fazer com a criança, com o adolescente, com os jovens aí dentro de casa. Então entenda, ele está apenas replicando o que ele está vendo em você.
exatamente assim. É duro, né? Pra gente pai reconhecer, porque a gente pensa assim, mas eu tô fazendo tudo que eu posso, eu faço do bom e do melhor, eu faço de tudo para que essa criança. Sim, você faz. Mas às vezes não é o que ela precisa. Não é o que. O fato de você não estar aqui no presente, você não está dando atenção à necessidade que ela está tendo naquele momento. E o louco que muitas vezes os pais, a gente, né, pensa que não tem problema nenhum. Eu não tenho problema nenhum, não tenho ansiedade, não, tá tudo bem. Só que uma coisa que sabe como é que a gente consegue medir bem isso? É resultado. Os resultados sempre vão falar a verdade. É igual alguém dizer, por exemplo, aqui nós lidamos muito com a questão do controle emocional, né? E lidar com a ansiedade. E a Jaqueline, que é a mentora que atende diversos clientes, ela atende famílias, casais, atende jovens, atende a família completa com os filhos, atende pessoas individualmente, faz vários tipos de atendimento, sempre focado no controle emocional e na ansiedade. Então, imagine se nós dois, a Jaqueline e eu, nós não nos dessemos bem como casal. Teria como fingir isso diante de uma live assim? Muito improvável, só se alguém fosse um bom ator mesmo, né? Se não tivesse uma família, com um filho, que nós temos adolescente, com tudo isso. Acontece que às vezes, ou seja, o que eu quero dizer com isso, com esse exemplo, é que os resultados vão falar por si. Às vezes acontece na internet que, por exemplo, alguém está vendendo ali que uma vida transformada financeiramente e que você pode ganhar dinheiro dormindo e que pode ter carrões e tudo mais. Se você entrar em contato com essa pessoa, tentar saber mais, de repente a pessoa não tem tudo isso que ela está prometendo. Então, não é verdade. Os resultados dela, essa pessoa não tem carrão, não tem casa boa própria, não tem isso, não tem aquilo, e ela está vendendo. Como é que ela está vendendo isso? Os resultados vão falar por si só. Trazendo isso numa escala bem menor agora, para dentro do nosso lar, na nossa casa. Como posso eu medir se eu estou tendo dificuldade em lidar com o emocional, dificuldade em lidar com a ansiedade? É um reflexo do ambiente onde eu moro. Como é que está meu filho? Como é que está minha esposa? Como é que eu estou? E olha, pessoal, a gente não está falando aqui do lado espiritual, porque alguns acabam confundindo essa parte, né? De que, não, essa é falta da Bíblia, é falta de Deus, é falta... Não é isso. O controle emocional, ele tem muito a ver com o que a gente aprendeu desde a infância, como a gente acabou de falar aqui, e vai repetindo, igual uma cliente aqui falou, né? Vai replicando isso. Vai replicando aquele padrão e vai para frente. Para analisar, vai precisar olhar para o comportamento. É simples. Os resultados falam por si só. Porque às vezes a gente tem dificuldade de ver isso. Se a gente está bem emocionalmente, a gente está lidando bem com a ansiedade. Às vezes a gente mesmo vai dizer, não, eu não preciso disso. Muitos clientes, às vezes, observam, muitas pessoas, não é nem cliente, né? Que vão ver essa live aqui depois gravada, que vai ficar, vai dizer, isso não é para mim não. Porque ela acha que não precisa. Mas sejam sinceros, todo mundo não deveria ter um conteúdo como esse, ter uma noção, porque isso não é ensinado abertamente na mídia, não é ensinado em lugar nenhum conteúdo como esse. Por mais que esse aqui ainda seja raso, dado a profundidade que é dentro da mentoria, por mais que isso aqui ainda seja raso, dado a profundidade que é para quem entra na mentoria, isso aqui você não encontra por aí à toa, não. Se você ficar passando o feed assim do Instagram, é difícil. E assim, olha que legal, se esse conteúdo que a gente está passando aqui, a gente está focando nos filhos. Mas talvez você não tenha filho, tudo bem, mas você é filho de alguém. É filho de alguém e é alguém que absorveu um monte de coisas aí, provavelmente pode ter problemas emocionais, dificuldade de lidar com a emoção, porque absorveu isso, porque aprendeu isso do comportamento da sua família de origem, lá dos pais. Então, assim, a gente está focando nos filhos, mas se você não tem filho, isso aqui é para você também, porque você já foi criança um dia, absorveu muita coisa de lá. E prestando atenção aqui, você vai conseguir ver, cara, por isso que eu faço isso. Eu tenho dificuldade nisso. Aí você vai fazendo análise, vai olhando, avaliando e vai vendo, cara, eu absorvi isso aqui lá dos meus pais, é por isso que eu sou desse jeito, é por isso que eu tô com essa dificuldade aqui, porque eu não aprendi desse jeito, né? Não aprendi. Então é um conteúdo que, embora eu tenha focado aqui, a gente está focando nos filhos, cara, é para todos os adultos. Porque todos os adultos já foram crianças um dia. Eu sou uma filha que repete o que eu mais odiava dos meus pais. É bem assim. Não é só você, minha querida, não é só você. Hoje mesmo eu estava atendendo uma cliente, a gente estava falando sobre isso, né? Ela falando que ela
estava repetindo exatamente tudo aquilo que ela dizia para ela mesma. Eu nunca vou fazer isso igual a minha mãe, nunca vou fazer isso igual ao meu pai. E a gente fica louco da vida quando a gente descobre que a gente está fazendo exatamente aquilo que a gente sempre disse que não ia fazer. Então não é só você não, eu passo por isso, o Romildo também, todo mundo, a gente traz um pacotinho, assim, sabe, de coisas. Claro que não é só coisa ruim, gente. A gente tem muita coisa boa. A gente traz muita coisa boa de lá. Né? Só que as coisas ruins são as que afetam a nossa vida adulta. Então, elas marcam mais, né? Porque são coisas difíceis de mudar, né? Igual ela que está comentando, a Cris. Ela só enxergou isso depois da mentoria. Então, era algo que estava atrapalhando a vida dela, impactando a vida dela negativamente. E ela não podia mudar. Por que ela não podia mudar? Porque ela nem sabia. Não via, né? Ela não via que ela estava repetindo a mesma coisa, o mesmo padrão que ela odiava nos pais. Né? E é libertador. Então, ó, aí agora sim, agora ela sabe, ela consegue mudar. Não, isso aqui não é meu. Eu até falo para meus clientes, ó, isso aí não é seu. O que é seu, você guarda para ti. O que não é, o que veio da família de origem, pode deixar lá. Não faz sentido para sua vida hoje, então você pode deixar lá. Porque a gente absorve, não tem como. Nós vamos absorver, vamos trazer muita coisa da nossa família de origem. Então a gente precisa avaliar. Aqui na mentoria eu ajudo a pessoa a avaliar. Vamos vasculhar esse baú aí? Vamos descobrir o que serve para você e o que não serve? Então os valores, as coisas boas que você aprendeu da sua família de origem, você mantenha para você. Mas as coisas ruins, as coisas que estão te prejudicando, quebrar macarrão, não saber lidar com criança, com as emoções e sentimento, bota fora. Porque nem tudo que você aprendeu lá, nem tudo que eles te ensinaram, te passaram, né, vai servir para sua vida hoje, aqui e agora, tá? Tem muita coisa boa sim, gente. Os pais ensinam valores, ensinam coisas importantes. Mas nem tudo que é da época deles, nem tudo que fazia sentido para a vida deles lá naquela época, vai fazer sentido para a nossa vida aqui hoje. Você não concorda comigo? Para pensar aí. Quantas coisas eram comuns há 30, 40 anos atrás e que hoje não é mais? Quanta coisa era aceitável há alguns anos atrás e que hoje não é mais? Por exemplo, hoje em dia a gente pode dizer, né, que as crianças elas têm muito mais direitos do que há alguns anos atrás, né? Trabalho infantil hoje em dia é inaceitável. Por mais que ainda se tenha em algum local ou outro, trabalho infantil não é aceitável mais, né? E o que isso significa? Que se você parar para perguntar aí para sua mãe, sua avó, ou pessoas lá muito antigas da sua família, elas vão dizer que começaram a trabalhar muito cedo. A minha mãe falava para mim que com 5 anos ela começou a trabalhar na roça. Então, e aquilo ali era comum na época, era comum para a vida dela. Mas hoje em dia, não é comum. Hoje em dia isso é um crime, é desumano, é inaceitável. Ninguém aceita esse tipo de coisa, né? Eu não estou entrando aqui no mérito de que é certo ou que é errado, não, tá, gente? É só questão de que hoje é inaceitável uma criança trabalhar. Então, por que eu estou dizendo isso aqui para vocês, né? É que coisas que eram aceitáveis na época dos seus pais não são mais aceitáveis hoje. Não valem mais hoje. As informações que valiam lá há 30, 40 anos atrás não tem mais valor hoje em dia. Então, é necessário vasculhar esse baú aí. Viu quem foi que falou? É necessário vasculhar esse baú aí, filha, porque senão você vai estar vivendo a vida que outros programaram para você. E você que tem a obrigação de escolher a vida que você quer ter. Certo? Tem uma cliente minha que está aqui assistindo a live, ela tá aí comentando, né, como foi libertador para ela descobrir, vasculhar o baú, encontrar aquilo que servia para ela, encontrar aquilo que faz sentido para a vida dela hoje, para a família dela. Então fica com medo não, filha. Fica com medo não, que o que te espera aí é uma boa faxina nesse baú e você vai colher as recompensas, que é fazer as escolhas para a sua vida, né, para sua e para sua família. Certo? Aqui o nosso sistema técnico aqui, ó. Dá um oi, filho. É o chuchuzinho, gente. Olha que fofo.
Mas é isso, vale muito a pena, né, essa questão toda de estar tomando cuidado aí com a questão de como é que a gente cria, educa nossos filhos. Mas não só a parte de educação, como a gente falou aqui, né? Muito a ver com como que nós nos comportamos próximo aos nossos filhos. Não é porque estamos próximos aos nossos filhos, que a gente está discutindo muito isso, né? Tem muito mais a ver que como que nós gerenciamos nossas emoções, seja perto deles ou não. Porque quando estamos por perto deles, a Cristiane falou aqui, filho, oi Arthur. Ah, é o nome do filho dela também. É, um monte de Arthur. Então, porque o que acontece? As nossas emoções elas vão refletir o nosso filho. Então, esse é o ponto. Então, se a gente consegue gerenciar bem nossas emoções, vale muito a pena, né? Ver nosso filho saudável. Nós temos hoje aqui o Arthur que está com 13 anos, graças a Deus, e tem um controle emocional muito bom, dorme sozinho no quarto dele. Ele, assim, são coisas que parece que é tão normal, tão básico, mas muitas crianças nessa faixa etária ainda têm dificuldade de dormir sozinhos. Tem dificuldade de gerenciar suas próprias emoções, tem dificuldade com isso e acaba que, por conta disso, o emocional dessa criança só piorando, ela vai crescendo. Muitas vezes acontece que filhos ficam na casa dos pais com 21, 40. 20 anos tá bom, tá cedo Tá ainda. bom. Agora, o problema é 40 anos pra lá, gente. Tudo isso Faltou por um conta controle dessa emocional deficiência ali. aí, controle emocional. E aí, por exemplo, ele hoje dá aula de teclado já, com 13 anos, pela internet. Então, assim, porque ele quer, não é porque a gente, vamos botar o menino para trabalhar. Não, ele faz porque ele quer. E, assim, para ele não é trabalhar, é diversão e tudo mais. Mas, imagina, criança de 13 anos fazendo o que ele faz hoje. E não é porque é nossos filhos que ele é super-herói e nós estamos querendo nos exibir aqui, ele não. Estamos querendo dizer o seguinte, que vale a pena. Vale a pena lutar para controlar bem o emocional. Sim. Oi, irmão? E lembrando, gente, só uma coisinha assim, né? Nunca é tarde para começar, tá? Porque a gente está falando assim, o nosso exemplo, tudo, mas não foi sempre assim, né? A gente veio de uma bagunça emocional grande. A gente veio parar trabalhando com isso justamente por tentar corrigir. Não, eu não quero ficar assim. Então, hoje a gente trabalha com isso. Mas assim, a gente também teve do outro lado. Quando eu estava grávida, eu sabia nada disso, sabia bolhufas sobre isso. Era só o que o médico me dizia. Então, assim, eu falhei muito, teve muita falha no processo. Erros e acertos. Mas quando a gente aprendeu a controlar e a lidar com o que está acontecendo emocionalmente com a gente, é automático. A gente começa a aplicar na nossa vida e tem efeito na família toda, né? Então, hoje, como o Ramiro está falando, né? Nosso filho é bem emocionalmente, consegue lidar, gerenciar bem as emoções dele. Isso porque a gente conseguiu passar isso para ele, mas não foi sempre assim. Então, não importa quanto tempo tenha, mas não dá mais tempo, meu filho está grande, não. Sempre vai surtir efeito quando você aprender a gerenciar o que está acontecendo dentro de você. Então, assim, só para encerrar, que senão o Romildo não para de falar nunca, uma lição que eu quero que vocês tirem. Uma lição que eu quero que vocês tirem daqui, né? Que vocês puderem gravar daqui dessa live. Lembra do que eu falei? Crianças vivem no hoje, vivem no presente. E elas precisam que vocês estejam aqui no hoje e no presente para elas. Não é só coisas físicas, não é só pôr comida na mesa, não é só dar atenção para o dever de casa. Ela precisa que vocês estejam aqui, de corpo presente e de mente também, sabe? Você ali, ela sabendo que você está junto com ela. Que isso vai fazer toda a diferença, né? Vai ficar mais segura, vai ficar mais feliz, mais contente, isso vai repercutir assim na família inteira, gente. Não menosprezem isso não, porque faz a diferença. É isso. Perfeito, fechamos. Se tiver alguém assistindo a live aqui ao vivo ou depois gravada, o link para quem quer entrar na mentoria está na bio. Lá tem o nosso site. Não garantimos que tenha vaga, porque tem que, dependendo da época que você clicar, essa live vai ficar salva. Então pode ser que não tenha. Mas pode aí, por meio do link, consegue falar diretamente com o suporte aqui, né? E a gente consegue marcar a entrevista. Nessa entrevista que dura aí 15 minutos no mínimo, mas talvez 20 minutos, dependendo da conversa que for. E aí nessa entrevista vai conseguir entender mais detalhes sobre a mentoria e formas de pagamento. Mas, resumindo, tem um link na bio para quem quiser conhecer a mentoria. Amor a bagunça, né, Cris? Acabou. Amor a bagunça. E eu tô cansada, viu? Saí de um atendimento pra cá e
Correria, Mas correria. saiu, que bom. Espero que vocês tenham gostado e que tirem proveito, certo? Então, nosso site aí, ó, pessoascrescem.com.br. Nosso YouTube, canal no YouTube aí também, ó, Pessoas Crescem, apenas Pessoas Crescem. Se pesquisar, vai aparecer lá, Pessoas Crescem em primeiro lugar. E estamos juntos aí entregando muito conteúdo de qualidade gratuitamente. Mas é claro que, como a mentoria, para quem entra, não tem como, porque a gente costuma lembrar, né, que seres humanos são individuais, né? Isso aqui a gente mostra o melhor que nós podemos, mas não tem como direcionar para um, para outro. Então, é preciso que passe pela mentoria para, através dessa mentoria, consiga, então, entender como é que cada um funciona. Valeu! Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Boa noite.